da graça neste momento, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga, eu sou um edifício de Deus. Eu sou a casa de Deus. A morada de Deus. O edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, diga, eu sou edifício. Um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a esclarecerá, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Amém, amados? Diga assim, eu sou edifício do Senhor. Nós somos a morada de Deus, amados, a casa do Senhor. E o Senhor está edificando as nossas vidas. O Senhor está nos levantando como igreja do Senhor. O Senhor está formando as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. A revelação de Cristo Jesus em nossos corações, em nosso espírito, é o que vai nos fazer realmente ser edificados, fortalecidos, para que a gente possa, como igreja de Cristo, como templo do Senhor, como morada de Deus, aqui na terra, suportar todas as aflições, tudo aquilo que o mundo está vivendo e vai viver, tudo aquilo que o mundo já está passando e ainda vai passar, as dificuldades, os problemas, as aflições, os dias maus, cada vez mais ele vai piorar, cada vez mais a opressão e a pressão de Satanás, cada vez mais tudo aquilo que o mundo tem gerado vai trazer sobre si sentença, vai trazer sobre si consequências, e os únicos que vão poder permanecer de pé, os únicos que vão poder permanecer firmes, os únicos que vão poder ser um canal para resgatar essas vidas que vão estar sofrendo, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está edificada nele, e está sendo edificada nele. Aquele que não estiver a vida de Cristo, aquele que não tiver a vida de Cristo revelada em você, em mim, em nós, se não tivermos a revelação de Cristo em nós, pereceremos. Porque tudo que está fora de Cristo é da natureza da carne, onde Satanás governa. Tudo aquilo que não tem Cristo revelado está atuando na carne, no homem caído, na natureza caída, aonde Satanás governa. E cada vez mais esse homem, esse corpo do pecado, essa iniquidade no coração dos homens vai aumentar. E a consequência, amados, vai ser coisas terríveis que nós já vemos e vamos ver. Mas há para nós uma promessa, há para cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, uma verdade. E essa verdade é Cristo Jesus sendo revelado em nós. E por meio da vida dele em nós, nós vamos poder avançar, ou poder suportar tudo aquilo que vai passar. E o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu, como sábio construtor, coloquei o fundamento. E cada um veja como constrói em cima desse fundamento. Porque é conforme que construir em cima desse fundamento,
capítulo 1. Não tem como falar da ceia se não falarmos da cruz de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, ascensão, glorificação, e Ele hoje é direito de Deus, intercedendo por nós e edificando a sua igreja. Amém? 1 Coríntios 1, 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga assim: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. No mesmo capítulo, versículo 30 diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? A palavra da cruz, amados, não é simplesmente falarmos da cruz, ou do símbolo da cruz, ou até mesmo muitas vezes carregar uma cruz, porque a gente, pela graça, tem vivido a verdade da cruz, mas muitos ainda têm a imagem da cruz como um fim em si mesmo. A cruz, diga a cruz. Mas a cruz tem a revelação pelo Espírito Santo da obra consumada nela, do que foi realizado nela, não tem poder nenhum. Porque o Espírito Santo ele só opera naquilo que nós, pela palavra, recebemos de revelação e passamos a crer naquilo e passamos a ter em nós como a verdade. Amém? E é por isso que nós temos que, vamos dizer, que ter um zelo de alinhar a nossa fé no que realmente foi realizado em cada ato de Cristo. Quanto mais a minha fé for depositada no que realmente Cristo Jesus realizou, fez, mais eu tenho fé para que aquilo se manifeste em minha vida como uma verdade, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo e por aquilo que Cristo conquistou. Amém? Então falar da cruz, só simplesmente falando como cruz, é muito vago e não tem poder. Por isso que muitas vezes nós nos confundíamos antes, quando falávamos de trazer memória à cruz, ou de ir até a cruz, coisas assim vagas, mas pela graça o Senhor tem dia a dia aprofundado mais de cada um de nós, amém? Para a realidade dos atos, do que Jesus fez. Nós lemos que Jesus se fez sabedoria, a nossa sabedoria. E que sabedoria é essa, amados de Deus? Que para o mundo é loucura. Qual é a sabedoria de Deus? É ter entregue o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Essa é a sabedoria de Deus, que para o mundo parece loucura, porque como pode um Deus vivo, vir numa terra, se fazer homem, e morrer como maldito pelo homem, numa cruz, é loucura, não tem sentido, não tem para um homem inteligente, para um homem culto segundo o mundo, para um homem formado na sua mente segundo o mundo, não tem, porque ele está cheio de si mesmo, cheio de orgulho, cheio de autojustiça, cheio de fazer as suas obras, e aí saber que tem alguma coisa. Mas a loucura da cruz é essa, que é a sabedoria de Deus, que Cristo Jesus, o Filho de Deus, revelou a sabedoria de Deus, entregando o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós em uma cruz, para que viéssemos também recebendo a sua justiça, que é sermos justificados pelo seu sangue derramado na cruz. Nenhum homem, nenhuma mulher vai poder entrar nos céus, ou ter o direito de ser salvo, se não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nenhum homem, nenhuma mulher vai poder entrar no céu, por mais religião que tenha, por mais conhecimento que tenha bíblico, por mais conhecimento que tenha teológico, por mais que tenha boas obras, por mais que faça qualquer coisa que pense que dê direito à salvação, nenhum homem nessa terra poderá entrar diante do Senhor, somente aqueles que forem genuinamente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e por meio desse sangue nós somos realmente justificados, porque tudo aquilo que era da nossa velha natureza, todo o corpo do pecado é completamente rompido. Recebemos o direito de entrar nos céus. Glória a Deus. O sangue de Cristo. Aleluia. Me justifica. Glória a Deus. Ele é a nossa redenção. O que nos resgatou, amados. O que nos tirou do comércio, do pecado, das mãos de Satanás, das obras do diabo, do lamaçal da iniquidade. Cristo Jesus, com o seu sangue, nos comprou, nos tirou, nos redimiu, nos
estávamos presos, pertencíamos ao diabo. Quantos estão entendendo? Pertencíamos a Ele, mas pela graça fomos redimidos pelo Senhor. Pelo seu sangue fomos comprados e resgatados. Amém? Amém, amados? Agora volto no capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça. Amados, como igreja nós temos que ter esse entendimento. Porque eu creio que a maior distorção dentro do Evangelho na nossa vida foi quando nós começamos a depositar nossa confiança em qualquer coisa fora de Cristo Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Toda fonte de poder, de redenção vem por meio do seu sacrifício. E quando nós confiamos em qualquer outra coisa para receber algo de Deus, nós estamos tornando para nós a cruz vã. Diga, a cruz sem sentido. Vã. Quando eu confio nos dons para receber algo de Deus, quando eu confio em homens de Deus que têm dons para receber algo de Deus como um fim em si mesmo, quando eu confio nas minhas boas obras para poder receber algo de Deus porque fiz algo, quando eu confio em algo como um fim em si mesmo, de onde eu não ponho a minha fé no que Cristo fez para me dar, quando eu não ponho, a cruz para mim se torna vã. E diante de Deus são tudo obras mortas. Que pela graça, diga pela graça, manifesta-se muita coisa, mas o Senhor não está envolvido nela, porque Ele só edifica aquilo que é revelado em Cristo Jesus. Quantos estão me entendendo? Deus, Ele olha para nós e espera que nós venhamos pelo nosso espírito a fé nele, em Deus, de que a obra em Cristo Jesus na cruz do Calvário foi plena, foi plenamente consumada, e tudo que Ele realizou é suficiente para que eu venha ser salvo, lavado, remido, curado, liberto, próspero, e tudo que eu preciso está em Cristo Jesus, e na sua cruz, e na sua morte de cruz, e na sua ressurreição, ascensão, glorificação. E hoje a igreja de Deus Pai, a minha fé tem que estar nele, amado, e somente nele. A maior distorção hoje é porque colocamos a nossa confiança em tantas coisas que até manifestam o dom e a virtude de Deus por graça, mas que não é fundamento para as nossas vidas. E por isso muitos caem, por olhar para a sabedoria do homem, por olhar para o dom do homem, por olhar para algo que vem do homem, para a sua própria sabedoria ou capacidade. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós temos o fundamento, que é a sua cruz e a sua ressurreição, ascensão, glorificação, e Ele está vivo à sua direita, sei que Ele tem crido, estou certo que Ele é poderoso para me socorrer em qualquer momento, e não me firme em nada em ninguém. Porque tudo é dele, por ele, para ele, toda obra foi consumada nele, tudo foi realizado nele, tudo que recebe é por graça, mas essa graça tem que ser manifesta por meio do que ele realizou por nós. Quantos estão me entendendo? E é por isso que hoje há tanta fraqueza em nosso corpo, como igreja, amados, porque estamos confiando, depositando nossa confiança em tantas coisas fora dessa verdade. E é por isso que muitas vezes não escutamos quase a mensagem do sangue, da cruz, da ressurreição, dos méritos de Cristo. E escutamos mais. Quantos estão entendendo? Mas aonde se revela mais a cruz? Na ceia. Palavra 1 Coríntios. E por que a ceia diária? Diga, porque é vida. Diga, ceia diária. Porque é vida. No reino de Deus, amados, não há ritual. Tudo que nós temos no reino de Deus é vida, porque a vida vem por meio de Cristo. Tudo que nós realizamos é como uma fonte de vida. Oramos por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E temos pelo sangue a unidade com Deus Pai, com Deus Filho. E por isso podemos orar a qualquer momento. Não tem que ter um ritual, não tem que ter um lugar, não tem que ter um momento. Amém?
seu sacrifício por cada um de nós, se não tivermos essa revelação do sacrifício de Cristo por nós todos os dias, e se necessário a todo momento, não teremos a revelação da sua ressurreição, da sua ascensão e da sua glorificação. Por quê? Porque é por meio do sacrifício que o meu velho homem é cravado na cruz. E quando o meu velho homem é cravado na cruz, aí o meu novo homem, que recebe a revelação de uma nova vida em Cristo, vai crescendo. Amém? Se o nosso velho homem, se a nossa velha natureza não for morta na cruz, não for sepultada juntamente com Cristo, amado, nós podemos nos mover em dons, nós podemos nos mover em virtude do Senhor por graça, mas nunca teremos a nossa vida transformada. A nossa velha natureza não será cravada, não será sepultada, o nosso velho homem nunca será plenamente morto. Por quê? Porque não fazemos memória para que o Espírito Santo possa revelar o que há em nós ainda. Quantos genuinamente se arrependem diante do Senhor, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Vocês sabiam que o arrependimento sem a cruz normalmente não é um arrependimento profundo? Porque eu me arrepender de algo que eu fiz de errado, sem ter memória do sacrifício, é só um arrependimento onde eu sinto remorso pelo que fiz, onde sinto culpado. O Espírito pode até me convencer, mas é como se eu me sentisse só culpado por algo que fiz, me sentisse mal, mas eu não sei a consequência desse pecado. E por não saber a consequência desse pecado, eu não tenho um genuíno arrependimento, ou remorso no meu espírito, a tristeza segundo Deus, genuína no meu coração. Quando nós magoamos alguém com algo que nós fazemos de muito ruim, não dói muito mais do que simplesmente fazer algo ruim? Quem entendeu? Se o meu filho sofrer por algo que eu fiz de errado, a dor é muito maior do que eu só fazer algo de errado. Quantos estão me entendendo? Então, quando eu faço memória do sacrifício, amado, eu estou fazendo memória do que Ele fez por mim, por cada ato meu, seja do menor ao maior. Eu faço memória de cada um dos meus atos, seja do menor ao maior. E aí o Espírito Santo pode genuinamente me levar a uma tristeza segundo Deus, que me leva a um arrependimento, mas que aí gera vida, porque o sangue me lava, porque o poder do Espírito Santo flui. E aí eu tenho a alegria de ser lavado pelo sangue do Cordeiro e ser livre, amado, desse jugo do pecado. E ainda recebo o poder do Espírito de ressurreição de Cristo, o poder da vida de Cristo Jesus, e aí posso vencer e não cair mais na mesma tentação ou pecado. Diga: só a cruz. A cruz, meu amado, é uma revelação pessoal, e normalmente ela leva mais a uma reflexão no espírito do que um mover na alma. Diga: um mover na alma é muito mais simples. Eu me alegro muito fácil, irmãos. Nós nos alegramos facilmente na alma, mas a reflexão no espírito, cada um de nós, só vai ter quando o Espírito Santo revela as profundezas de Cristo Jesus. Amém? Todos estão entendendo? Eu não estou falando que não podemos ser alegres, amém? Pelo contrário, temos que ser alegres, amém? Mas o Senhor quer ver uma alegria, onde realmente o Espírito cada vez mais tenha liberdade em nossa alegria, não sejam emoções da alma que depois já vem uma confusão, uma discórdia, ou já vem uma intriga, um desejo lascivo. Não, é uma alegria onde temos a liberdade no Espírito Santo, a alegria da vida de Cristo em nós, e quando saímos permanecemos nessa alegria. Diga: é um processo, mas que é possível. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu não vou ler tudo porque não dá tempo, amados. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O apóstolo Paulo começa dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo não diz: eu recebi dos apóstolos como mandamento, eu participei da ceia, no ritual com eles, eu aprendi de uma forma, ou fiz isso de outra forma. Não, ele está falando: eu recebi do Senhor. Diga assim: eu preciso receber pessoalmente a revelação do sacrifício de Cristo. É por isso que não pode ser
um homem. O Senhor não estabeleceu a igreja para ser governada por um homem. Esse homem tem poder em todas as pessoas, como fazerem tudo o que ele diz sem entendimento. Isso não é a igreja de Cristo. Isso é comando do homem. Isso é legalismo, sei lá o que seja, meu amado. A igreja de Cristo é um homem que leva toda a igreja a conhecer Jesus Cristo pessoalmente. E aí toda a igreja conhecendo Cristo pessoalmente, a revelação que é dada venha também ser pelo Espírito Santo vivificada, fortalecida. E aí com entendimento, com conhecimento do Senhor, possam ser edificados. E aí quando saírem, não vão fazer o que um homem só falou, mas vão fazer o que está revelado no coração de cada um de vocês. Esse é o Evangelho de Cristo, onde Cristo se revela pessoalmente a cada um, amados. Não é dependência de só um homem. Por isso que homens estão